Bom dia, eu sou Juliana Fernandes. A gente vai dar continuidade aqui às aulas assíncronas do Cálculo 2 do PLE 2020 da UFRJ. E hoje a gente vai falar sobre o tópico 13. O tópico 13 é sobre continuidade e derivadas parciais. Tá? Então, vamos começar falando sobre continuidade. Então, a gente tem aqui o que seria a definição de uma função contínua, tá? A gente está falando aqui sobre funções de duas variáveis, tá? Então, eu vou dizer que uma função, minha função aqui é uma função f, que ela sai de um certo domínio que está contido em R2, e como sempre, ela vai tomar valores em R. Tá? Eu vou dizer que essa função é uma função contínua num certo ponto AB, tá? Esse ponto AB ele tem que pertencer necessariamente ao domínio, tá? Tem que ser um ponto domínio. E tem que satisfazer a seguinte condição. Quando eu calcular o limite dessa minha função f de xy, quando esse ponto está tendendo a AB, ou seja, quando eu estou me aproximando de AB, esse limite tem que ser exatamente igual à função f aplicada em AB. E é claro, como AB pertence ao domínio, faz sentido eu aplicar f em AB. Tá? Então, essa seria a definição de função contínua no ponto AB. Ela vai ser contínua no ponto AB se esse limite aqui existir e for exatamente igual à função f no ponto AB. Tá? A ideia é exatamente a mesma do que a gente tinha no cálculo 1, no caso de funções de uma única variável. Tá? Isso é a continuidade num único ponto. Se eu quiser verificar a continuidade da função f em todo o seu domínio D, eu tenho que verificar a continuidade em cada um dos seus pontos. Então, se ela for contínua em todo ponto de D, eu digo que ela é contínua em D. Tá? Só uma observação. Quando eu escrevo isso daqui, né, essa definição de continuidade, eu estou falando, na verdade, três coisas. Três coisas estão implícitas aqui. A primeira, quando eu escrevo isso, é claro que eu preciso que o meu ponto AB esteja no domínio. Então, é uma coisa que está implícita aqui. E até escrevi aqui também, mas está implícita nessa expressão que está aqui. É a primeira coisa. A segunda é que, uma vez que eu escrevi esse limite que está nessa caixa, eu estou assumindo que esse limite existe, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a existência desse limite. Tá? Então, eu tenho que verificar se de fato existe o limite de f de xy quando xy tende a b. Se esse limite não existe, acabou a história. Eu já consigo concluir diretamente que essa função não é contínua em AB. Tá? E a segunda coisa é que, de fato, esse limite tem que ser igual a f de b. Então, esse limite, uma vez que eu verifiquei a existência dele, eu preciso verificar que esse limite exatamente, esse limite existe e é exatamente f de AB. Tá? Então, são três coisas que são implícitas. O AB está no domínio, existe esse limite, e por fim, esse limite é exatamente a função f em AB. Tá? Então, por exemplo, se o meu ponto A não está no domínio, diretamente eu já concluo, se o ponto AB não está no meu domínio, eu concluo diretamente que essa função não é contínua em AB. Tá? Então, alguns exemplos e propriedades, então, de funções contínuas. A primeira delas é que, se as propriedades que valiam, né, de continuidade para as funções de uma única variável continuam valendo no caso de funções de duas variáveis. Então, por exemplo, se eu somo duas funções contínuas, eu vou continuar tendo uma função contínua. Então, por exemplo, suponho que eu considero o caso dos polinômios. Polinômios são sempre funções contínuas em todo o seu domínio. E o domínio de um polinômio é sempre o espaço todo. Nesse caso aqui de duas variáveis, vai ser todo o R2. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, essa função aqui, f de xy igual x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais y cubo, isso aqui é um polinômio em duas variáveis, tá? E o que eu estou fazendo é simplesmente somando funções contínuas. Então, eu continuo tendo uma função contínua. Então, isso daqui é contínua em todo o domínio, que é, nesse caso, todo o R2.
A outra questão é o produto e quociente de funções contínuas. Se eu tenho um produto de duas funções que são contínuas, eu vou continuar tendo uma função contínua em todo o seu domínio. Tem que verificar qual que é o domínio. E a mesma coisa do quociente. Eu continuo, se é o quociente de duas funções contínuas, eu continuo tendo uma função contínua no seu domínio. Por que essa parte é importante? Porque se eu tiver, por exemplo, pensando numa função xy, que é exatamente aquela função ali que eu acabei de verificar que ela é contínua, então essa função aqui, ela é uma função contínua. Suponho que eu faço o quociente dessa minha função com a função x² mais y². X² mais y² também é uma função contínua, um quociente de duas funções contínuas, então ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Então essa função, ela é contínua em todo o seu domínio. Mas quem é o domínio dessa função? É todo R2, mas eu preciso excluir a origem, já que eu não posso dividir por zero. Tá? Então, essa função ela é contínua em todo o seu domínio. Isso vale para quociente e produto de funções contínuas. E, por fim, a composição de funções contínuas continua sendo ainda uma função contínua. Então, se eu tenho a função, por exemplo, x² mais y², eu já sei que é uma função contínua. A função seno também é uma função contínua. Então, se eu faço a composta dessas duas, então é o seno de x² mais y². A composição de funções contínuas, ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Então, ela é contínua em todo o seu domínio, que é o R2. Tá? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Suponha que eu tenha, portanto, essa função, tá? Essa função f definida dessa forma. Então, ela vale isso se eu não estou na origem, e na origem ela vale 0, tá? Significa, portanto, a primeira coisa que o domínio dessa função é todo o R2, tá? Suponha que eu queira, então, estudar a continuidade dessa função no seu domínio. Então, eu vou ter que primeiro dividir em dois casos, tá? Dividir no caso em que o meu ponto xy não é... Se o meu ponto xy não é a origem, é o primeiro caso, e depois considero o caso em que seja a origem. Então, estudando primeiro, nesse caso, xy não é a origem. Então, estou pegando algum outro ponto. Qualquer outro ponto que não seja a origem, quero estudar a continuidade lá. Se eu estou em um ponto que não é a origem, a minha função ela é dada dessa forma, tá? Aqui, o que eu tenho? Uma função contínua, quociente de duas funções que são contínuas. Portanto, ela vai ser contínua em todo o seu domínio, que é justamente esse conjunto aqui. Todos os pontos onde não diferentes da origem. Portanto, essa função é contínua. Tá? Então, f é contínua nesses pontos aqui. Então, falta estudar a continuidade quando eu estou na origem. Então, f eu considero exatamente o ponto agora como sendo a origem. Como que eu verifico a continuidade nesse ponto? Eu teria que estudar, portanto, o limite da minha função f de xy quando esse meu ponto xy se aproxima da origem. Se isso coincidir com f, se esse limite existir e coincidir com f de 0, 0, portanto, esse limite, essa função vai ser contínua na origem, tá? Então, na verdade, são aquelas três coisas que a gente precisa verificar. A primeira, como eu estou estudando a continuidade na origem, então a primeira que eu preciso verificar é se a origem está no domínio. E sim, a origem está no domínio porque eu consigo aplicar a função nela e vale 0, tá? Então, a primeira condição é verificada. A segunda condição é se existe esse limite aqui. Como que eu calculo esse limite dessa função f? Aqui, o meu x está tendendo a 0, 0. Portanto, ele nunca vai ser o 0, 0. Portanto, esse limite é exatamente o limite dessa função aqui. Tá? Então, esse limite é exatamente o limite de x² y, x² mais y². Claro, quando xy vai para 0, 0. Tá? Isso daqui eu não vou refazer, mas isso foi um limite que a gente já calculou, na verdade, e a gente já viu que, calculando por caminhos, né, obtendo esse limite através de caminhos, a gente consegue provar que esse limite, na verdade, não existe. Tá? Não existe o limite x²
x² mais y². Isso daqui quando xy vai para 0, 0. Se não existe esse limite, não tem a menor chance desse limite ser exatamente a função f aplicada no 0, 0, que é igual a 0. Então, a segunda condição, na verdade, já falhou. Tá? A primeira era pertencer ao domínio. Como ela já falhou, eu concluo, portanto, que a minha função f não é contínua em 0, 0. Isso aqui implica que f não é contínua na origem. Tá? Então, eu concluo que f, como ela é contínua em todos os outros pontos, né? Então, eu concluo que a f é contínua nesse conjunto aqui, que é todo R2, exceto a origem. Tá? Esses são os pontos de continuidade da função f. Tá? O domínio é todo R2, o domínio é todo R2, mas ela é contínua somente no R2 menos o 0, 0, menos a origem. Um segundo exemplo aqui seria estudar a continuidade dessa função e obter um valor para A, de forma que essa função seja contínua, na verdade. Então, eu quero obter um valor de A que faça com que essa função seja contínua. Primeira coisa, o domínio dela é todo o R2. Tá? Então, faz sentido estudar a continuidade em todos os pontos do R2. Aqui, mais uma vez, eu vou dividir essa minha análise em dois casos. Vou considerar o caso em que o meu ponto não é a origem. E aqui é a mesma história. Se eu não estou na origem, a minha função é dada por essa... A minha função é simplesmente dada por essa expressão que está aqui, que é o quociente de funções contínuas. Sendo quociente de funções contínuas, ela é contínua em todo o seu domínio, que é exatamente esse conjunto aqui. Ou seja, exatamente isso. Portanto, nesse conjunto, sim, a minha função f é contínua. Se eu estudar essa continuidade na origem, portanto, eu quero que ela seja contínua aqui, quero um valor de A que faz com que ela seja contínua, também na origem, eu preciso calcular o limite dessa minha função f de xy quando xy vai para a origem. Isso daqui coincide com o limite da função dessa expressão toda aqui quando x está indo para 0, 0. Portanto, isso aqui é exatamente o limite de 3xy ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy vai para 0, 0. Isso daqui também é um limite que a gente já calculou, tá? Isso daqui está feito, para quem perdeu as aulas anteriores, isso aqui está feito nas notas de aula, assim como o exemplo anterior, também está feito nas notas de aula 12, exatamente. Vocês conseguem ver isso daqui, e lá vocês vão ver que a gente já calculou esse limite, e esse limite dá 0. Tá? Então, é um limite que a gente já calculou e ele dá 0. Por outro lado, eu quero que esse limite seja igual a f de 0, 0. Tá? Então, eu quero... Para ter continuidade, queremos que o limite de f de xy, quando xy vai para 0, 0, seja igual ao f de 0, 0. Mas o f de 0, 0, vindo aqui na minha expressão de f, no 0, 0, a minha função é a. Tá? Então, eu quero, por outro lado, eu quero que isso daqui seja igual a a. Tá? Então, por um lado, eu sei que esse limite daqui, que é igual a isso, é igual a 0. Por outro lado, eu quero que esse limite seja igual a f da origem, que é igual a a. Então, daqui eu concluo que o a tem que ser igual a 0. Então, isso implica que o a tem que ser igual a 0. Desde que o a seja 0, essa minha função é contínua em todos os pontos do seu domínio, que é o R2. Tá? Então, para a igual a 0, temos que essa função f é contínua em todo o seu domínio D igual a R2. Tá? Bom, com esses exemplos, acho que a gente pode passar, então, para o segundo tópico, que é derivadas parciais. Derivadas parciais. Então, suponha agora que a gente tem funções
Nossas funções são funções de duas variáveis, tá? Então, eu estou supondo que a minha função f é uma função definida num certo domínio, contida em R2, tomando valores em R. Se esse é o caso, então o gráfico dessa minha função vai ser uma superfície aqui no R3. Eu tenho aqui uma superfície no R3, esse daqui é o gráfico da minha função f. Se eu quero estudar a derivada parcial, a gente já viu lá no cálculo 1, quando você tem uma função de uma única variável, e você tem o gráfico dessa função no plano, estudar a derivada significa estudar qual é a variação, a taxa de variação desse gráfico, né, dessa sua função em cada ponto. Então, em cada ponto do seu gráfico, o que a gente fazia era traçar uma reta tangente, exatamente naquele ponto, e estudar a inclinação dessa reta tangente. Essa era exatamente a derivada parcial naquele ponto. Aqui, a gente tentaria, então, fazer a mesma coisa. O que significa estudar a derivada parcial, por exemplo, nesse ponto aqui? Vou pegar um ponto aqui do domínio, tá? Um ponto AB. E quero estudar, então, quero ver o que seria derivada dessa função nesse ponto AB aqui. Para eu estudar a derivada nesse ponto, eu precisaria saber qual é a taxa de variação aqui perto, né? Como que essa minha função está variando aqui, né? Para pontos próximos de A. Como que essa minha função varia. Aqui eu tenho um problema porque eu tenho infinitas direções para estudar essa variação, né? Posso ver como que ela varia, como que eu teria uma variação nessa direção, eu tenho uma outra variação que está nessa direção, uma outra variação nessa direção. Então, depende em qual direção que eu estou estudando. Tem infinitas possíveis direções. O que a gente vai estudar aqui nesse tópico, que são as derivadas parciais, é estudar essa variação somente em duas direções. Na direção que é paralela ao eixo x, tá? Então, nessa direção aqui, eu estudo qual que é a variação. Imagina como se eu fizesse um corte aqui, tá? Um corte nesse gráfico paralelo ao eixo x e quero estudar a minha variação somente aqui nessa direção, tá? Daqui eu tiraria a derivada parcial em relação a x, faço a mesma coisa em relação ao eixo y, traço aqui um plano paralelo ao eixo y, com isso eu vou ter uma variação, vou conseguir estudar a variação somente nessa direção, tá? Então essa curva que eu desenhei é a interseção desse plano com o meu gráfico, tá? De um plano que é paralelo ao eixo y. Se eu quisesse estudar a variação nessa direção, então eu estudaria a variação somente dessa curva que está aqui, tá? Então, a gente, na verdade, tem aqui uma curva que ela vai ser obtida através desse corte aqui transversal de um plano que é paralelo ao eixo x. Daí eu tiro essa curva aqui. Tá? Essa curva vai ser uma curva obtida com esse corte paralelo ao eixo x. Tem uma outra curva, essa daqui, que é uma curva que vai ser obtida fazendo um corte com um plano paralelo ao eixo y, tá? E para estudar, então, a derivada parcial, eu teria que estudar a variação em cada um desses dois sentidos, tá? Então, aqui, não vou desenhar para não carregar muito a minha figura, mas aqui eu teria uma reta que está aqui, tangente nesse ponto, tá? Então, a inclinação dessa minha reta seria a derivada parcial em relação a x. E a mesma coisa aqui, eu também tenho uma reta tangente nesse ponto, e a inclinação dessa reta seria a derivada parcial na direção y, tá? Então, a derivada parcial em relação a y. Então, essa seria a interpretação geométrica da derivada. Estou estudando a taxa de variação do meu gráfico, mas somente nessas duas direções. Apesar de ter infinitas possíveis, eu estou me restringindo a essas duas. Daqui eu tiro a derivada parcial em relação a x, e daqui eu tiro a derivada parcial em relação a y, tá? A definição formal seria a seguinte. Como que eu escreveria isso, né? Então, eu preciso de uma função de duas variáveis, tá? Então, eu pego uma função f, que é uma função de duas variáveis, e as suas derivadas parciais, então, são funções, que eu vou chamar de fx e fy, tá? Então, são funções que dependem de x e de y, como está aqui.
Funções que dependem de x e de y. Claro, né? A minha variação, minha taxa de variação nessas direções, ela vai depender de qual ponto que eu escolhi. Nesse desenho aqui era o ponto AB. Então, como é que ficaria isso daqui? Portanto, eu precisaria, então, calcular a minha função f. Eu estou calculando, então, a derivada na direção x. Então, não importa o que acontece com y. Eu vou deixar o y aqui, vou manter a minha variável y como invariante, né? Então, o meu y não mexo, vai ficar aqui, f de y, f de y. Para estudar a variação na direção x, então, eu teria que considerar a minha função no ponto x e a função no ponto x mais algum incremento, que eu vou chamar de h, tá? Aí eu divido por h e faço esse limite ir para zero, como a gente fazia lá no cálculo 1, funções de uma única variável. A única diferença é que agora eu preciso de uma segunda, eu tenho aqui uma segunda variável, mas que eu não estou mexendo nela para calcular esse limite. E aqui a mesma coisa. Tem a minha função num certo ponto, calcular a diferença dela, né? 2 pontos. Só que agora eu estou calculando a derivada parcial em relação a y. Portanto, a minha variável x, eu não mexo nela, tá? Então, fiz um corte, né? Então, ali a minha variável x não vai mudar. Então, eu calculo a função f em y e depois a função f em y mais o incremento. Divido por ele e faço o limite quando esse termo vai para zero. Então, essa seria a definição de derivadas parciais. É assim que eu calculo essa taxa de variação, tá? Dessas derivadas. Da mesma forma como foi feito lá no cálculo 1. Essa é uma notação que eu coloquei aqui, fx e fy, é uma notação possível que a gente utiliza para derivadas parciais. Existem uma série de outras, eu vou colocar aqui algumas. Eu posso escrever, por exemplo, essa derivada aqui em relação a x, eu posso escrever assim, com essa notação de derivada parcial. Derivada de f em relação a x. Esse símbolo é para dizer que essa derivada é parcial, ela tem mais de uma variável. Então, seria derivada em relação a y, ficaria assim. Como eu estou chamando de z, essa minha função, estou chamando fxy, eu estou denotando assim, né, como z. Portanto, eu também conseguiria escrever assim, derivada parcial de z em relação a x, derivada parcial de z em relação a y. Poderia fazer isso. Ou poderia simplesmente escrever f1. Esse 1 é para indicar que eu estou derivando em relação à primeira variável. Ou f2 para indicar que eu estou derivando em relação à segunda variável. Uma outra notação seria colocar esse d maiúsculo, d1, para indicar que eu vou derivar em relação a x, da minha função f. Ou d2f para indicar que eu vou derivar em relação a y. Ou eu posso deixar isso mais explícito e escrever simplesmente dx, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Seria uma outra notação possível também. Podem encontrar, por exemplo, zx, zy, podem encontrar z1, z2. Existem algumas notações possíveis que a gente pode utilizar para para denotar a mesma coisa, né? Essas derivadas parciais. Bom, então, para concluir, eu vou fazer aqui um exemplo com vocês e ver como é que a gente calcularia, então, essa derivada, tá? Da mesma forma como acontecia lá no cálculo 1, né, função de uma única variável, eu consigo derivar isso daqui usando as propriedades de derivação de polinômio, né? Então, aqui eu teria que calcular esse exercício, na verdade, ele considera essa função de duas variáveis e eu quero saber qual é a variação, a taxa de variação na direção x, exatamente no ponto 2,1, e também a taxa de variação na direção y, exatamente no ponto 2,1, tá? Aqui eu posso, então, derivar esses polinômios, né, derivar esse polinômio, x e y aqui, em relação a x e em relação a y. Então, antes de aplicar em 2,1, eu tenho que calcular a derivada num ponto genérico xy, tá? E a mesma coisa, calcular a derivada parcial em relação a y num ponto genérico xy. E aí sim, eu aplico o resultado que eu obtive em 2,1 e em relação a y também em 2,1.
Derivada parcial em relação a x. Então, eu tenho que pegar essa minha função. Como eu estou derivando ela em relação a x, então na direção y, então o y para mim ele é constante. Eu enxergo essa função como se ela fosse uma função somente de x e derivo ela, tá? Então ficaria derivando então esse primeiro termo aqui em relação a x. Então é um polinômio, né? Vou derivar termo a termo, tá? Vou somar as derivadas. Do primeiro termo, então, ficaria 3x ao quadrado em relação a x. Agora, para derivar esse termo aqui, o meu y é constante, portanto, y ao cubo é uma constante, eu vou simplesmente repetir ela, como se estivesse multiplicando aqui. E vou derivar esse x ao quadrado aqui, tá? Então, vai ficar 2x ao quadrado vezes a constante, né? 2x ao quadrado vezes y ao cubo. Para derivar esse termo aqui, então eu estou derivando esse termo, que é uma função que só depende de y, mas y para mim é uma constante. Então, derivando constante, isso é zero, tá? Então, a expressão que eu tenho é essa daqui, para derivada em relação a x. Para derivar em relação a y, eu faço a mesma coisa, vendo a variável x como uma constante. Então, derivando isso daqui, que é uma constante, vai dar zero, em relação a y, né? Então, vai dar zero. Então, derivando essa daqui em relação a y, agora o meu x ao quadrado é uma constante. Então, vai ficar, derivando esse termo aqui, vai ficar 3y ao quadrado. Então, fica simplesmente x ao quadrado, 3y ao quadrado. Derivando o último termo, vai ficar 4y. Então, essas são as expressões para as derivadas parciais. Como é um polinômio, eu posso fazer isso, né? Eu posso sempre calcular essa derivada termo a termo, tá? A derivada da soma vai ser a soma das derivadas. E agora eu posso aplicar finalmente no ponto 2,1, tá? Então, agora aplicando essa derivada aqui no ponto 2,1, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao cubo, tá? Aqui vai dar 16. Agora, para f de y. Então, vai ficar 3x ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes y, que é igual a 1. Então, isso aqui vai dar 8. Então, essas são as taxas de variação da sua função no ponto 2,1, né? Então, o meu ponto AB aqui é o ponto 2,1. E eu estou vendo quanto está variando na direção do eixo x e quanto está variando na direção do eixo y. Tá? São esses valores que estão aqui. Então é isso. Eu vou encerrar a aula por aqui. Vocês verão outros exemplos na aula síncrona, tá? Com os professores de vocês. E na próxima aula a gente continua com derivadas de ordem superior. Tá? Então a gente conclui por aqui e até a próxima aula.